Martinez. Esse foi o problema, tá? Mas vamos falar do Alisson. O Caio Designer manda aqui. Se o Dorival gosta, eu gosto. E esse é o ponto. Alisson, muito encaminhado com o Corinthians, informação que a gente trouxe hoje de manhã, eu, Valentim Furlan e Gabriel Sá, Valentim e Gabriel Sá, nossos companheiros de UOL São Paulo. O Corinthians fez uma contraproposta, eu tinha trazido essa informação com o Samir Carvalho essa semana, pedindo para pagar só em 2027. E aí as partes agora chegaram a um acordo que deve ser concretizado aí nos próximos dias, quiçá horas, que o Corinthians vai pagar 1 milhão já no ato pelo Alisson e paga mais 500 mil no segundo semestre, ou seja, é um pagamento de uma taxa de empréstimo de 1,5 milhão, em que o Corinthians dá uma entrada de 1 milhão e depois paga uma parcela de 500 mil no meio do ano. Se o jogador enfrentar o São Paulo, o Corinthians tem que pagar mais 2 milhões de reais. E aí tem uma questão de uma meta aí, se o Alisson bater 25 jogos, tem que pagar mais 1,5 milhão para o São Paulo. Então, e aí o Corinthians arca com os salários, mas os salários da informação que a gente tem não são... O pessoal perguntou, X salário, vocês confirmam? Eu tento ao máximo evitar de falar, esse é o salário, tá? Eu sempre trabalho com aproximado, até porque a gente não gostaria, né, de ter o salário revelado. Em alguns momentos, numa situação, o jogador foi contratado, jogou que nem o caso lá do Bilal Brahim com o Santos. Aí vira informação, aí vira notícia. Mas enquanto isso, eu acho que a gente deixa ali no em torno de, mas é um salário acessível, é um salário que o Corinthians considera acessível, está num patamar próximo aí de jogadores como o próprio Matheus Pereira, que acabou de chegar por empréstimo do Fortaleza. E aí, Faraldo? Alisson no São Paulo. É o jogador do treinador, né? É o jogador que o treinador banca e o jogador quer, e o treinador bateu o pé, e o jogador quer vir também. Lázaro, eu vou tentar até ser mais breve aí, para a gente conseguir engatar os outros assuntos até, mas também porque eu acho que a situação é simples. O Alisson, ele vai se queimar com a torcida do São Paulo, mas eu entendo o movimento por parte dele. Ele está saindo de um clube que está desmoronando e indo para um clube que, por mais que também esteja longe de estar tranquilo, né, do ponto de vista de política, de gestão, é um clube que parece, no que diz respeito ao departamento de futebol, um pouco mais organizado, pelo menos para essa temporada, pensando por um curto prazo. E, cara, do ponto de vista do Corinthians, o Dorival confia no jogador. O técnico do Corinthians é o Dorival, acabou. Eu entendo o Dorival olhar para o Alisson e entender que é um grande reforço, porque é uma confiança mútua ali. O Dorival confia que vai fazer o Alisson voltar a jogar como fez no São Paulo, quando ele viveu seu auge na carreira, e o Alisson confia que nas mãos do Dorival vai voltar a jogar. Acabou. Eu acho que é um casamento perfeito, na minha opinião. Eu sei que tem muito torcedor do Corinthians que não vê no Alisson tudo isso, eu entendo. O Alisson não tem uma carreira brilhante, mas nas mãos do Dorival jogou muita bola. Eu acho que dá para se apegar a isso. É um jogador que inspira muito mais confiança, por exemplo, do que o Martinez. E eu digo isso em relação à comissão técnica, né? Eu digo isso em relação ao Dorival. Vai ver quem que o Dorival confia mais hoje. Se é o Martinez, que é um jogador muito querido pela torcida do Corinthians, eu entendo, ou se é o Alisson. O Dorival, se o Dorival pudesse, ele mandava o Martinez para São Paulo e ficava só com o Alisson. O Lázaro caiu? Ou será que fui eu que caí? Se alguém puder me confirmar aqui no nosso chat privado. Mas aparentemente o Lázaro caiu aqui, é isso? É o que parece aqui, deixa eu tentar checar. Não, eu tô aqui, quem caiu foi o Lázaro, perfeito. Não, então vamos embora. Vamos embora. Essa é a minha opinião sobre o Alisson, tá? E pelo que eu entendi aí no resultado parcial do chat, boa parte de vocês que estão nos acompanhando também entendem a movimentação como interessante para o Corinthians. Vale lembrar que o Corinthians não perdeu só o Martinez, que na verdade não perdeu, né? Martinez ainda volta aí da Venezuela, mas deve voltar, enfim, com algumas punições aí. O Lázaro vai falar isso ainda pra gente quando ele retomar a conexão. O Corinthians perde o Maicon. O Maicon era um jogador muito querido pelo Dorival, aliás, por todos os técnicos que passaram pelo Corinthians desde o retorno dele, né? Desde o Vitor Pereira, todos os técnicos gostavam muito do Maicon. Pois bem, o Corinthians perdeu o Maicon numa disputa de mercado para o Atlético Mineiro. O Corinthians até aqui, nessa temporada, não tem o Martinez à disposição. O Dorival vai olhar para a posição e falar: eu quero sim o Alisson, que foi um excelente segundo volante nas minhas mãos.
E não tá errado, pelo contrário. Acho que quem ganha com isso é o Corinthians. O que eu acho constrangedor nessa negociação são os valores, são valores muito baixos. Ah, mas é por empréstimo. Tudo bem, todo mundo hoje cobra alguma coisa por um empréstimo. Cara, são valores muito baixos para o quão caro tá o futebol hoje. O futebol tá caro, né? O Andrés já falava isso há muito tempo. O futebol está caro. Qualquer jogador ganha um salário alto, qualquer jogador custa caro, qualquer luvas ali que você vai diluir no salário sai caro. Aí o São Paulo topar liberar o Alisson por 1,5 milhão de reais, eu acho pouco. Eu acho que o São Paulo está fazendo um negócio ruim. O Corinthians não conseguir pagar à vista esse 1,5 milhão, precisa dividir ali em duas parcelas, eu acho constrangedor, porque é um dinheiro muito baixo pro quanto um clube do tamanho do Corinthians ou do próprio São Paulo movimenta hoje de grana. Eu acho meio constrangedor. E assim, essa meta aí vai ser batida se o Alisson vier. A meta que o Lázaro falou dos 25 jogos. O Alisson certamente, num calendário maluco como a gente vive, vai jogar mais do que 25 partidas. E aí vai ficar um pouquinho mais caro esse empréstimo, né? Ficar aí a 1,5 milhão mais 2 milhões, é isso, Lázaro? Ou mais 1,5? Mais 1,5, né? Mais 2 250 milhões, mil, 250 mil 2 euros milhões é caso jogue contra o caso seja contra o escalado São contra o São Paulo. Paulo, né? Isso, exatamente. Perfeito. A gente está caminhando para o fim, mas tem mais um nome aqui que o pessoal está perguntando. O Júnior Santos, né? Júnior Santos é uma situação que está mais. Não está tão encaminhada assim. Tem uma questão de valores. O Atlético Mineiro quer dinheiro pelo empréstimo, aceita emprestar, quer dinheiro. Tem uma questão de libera 50-50 salário, porque o salário já é maior. É um salário alto para os padrões do Corinthians. O Galo quer aliviar o salário, tá? Mas assim, nesse momento a situação está muito mais travada. Tá, em relação a valores, a chegar, os dois times chegarem ali à conclusão em termos de valores, do que exatamente a situação do Alisson, que já está mais encaminhada. A situação do Júnior Santos está mais difícil, mas o Atlético Mineiro se mostra disposto, tá, a liberar o jogador. É um jogador que interessa ao Corinthians. Então existe ali uma boa vontade, assim como existia na boa vontade entre Corinthians e São Paulo. A questão é, até onde vai essa boa vontade? Chegou um momento que o São Paulo também fez renunciou bastante coisa, fez muitas concessões para que o negócio, né, rolasse. O Alisson começou a treinar separado. O São Paulo deixou muito claro que no momento que o Alisson quis ir para o Corinthians, ele não fazia mais parte dos planos do São Paulo. Não é o que acontece com o Júnior Santos, né, Farol? Sim, exato. O João Santos aqui no nosso chat até fala, pô, Farol, do pacote Alisson será 3 milhões, né? Pensando que ele vai bater esses 25 jogos para um jogador de 32 anos. E vocês dizem que é bom? Eu acho bom, sim. De novo, falar futebol tá cada vez mais caro para clubes do nível do Corinthians, que disputam as coisas que o Corinthians disputa. Cara, 3 milhões de reais hoje, já supondo que ele vai bater essa meta do número de jogos, é meio milhão de euros. Menos até, né? Do que meio milhão, 500 mil euros. Cara, isso hoje para você negociar qualquer jogador de minimamente de alto nível para um clube do tamanho do Corinthians ou do próprio São Paulo, isso não é nada. Não é nada, gente. Hoje em dia, a Portuguesa, se quiser contratar um jogador ali de mais alto nível, que cause algum impacto, vai gastar isso. Então, assim, desculpa, não vejo como um problema do ponto de vista financeiro, ainda que eu acho constrangedor o Corinthians não ter esse valor de 1,5 milhão para pagar no ato ali à vista. O Alisson é um bom jogador, acho que vai ser importante nesse time. Não estou falando que vai ser um titular absoluto, porque eu gosto muito do André, eu gosto muito do Bidon. Eu acho que esses jogadores que estão se encaixando aí no meio de campo, Matheus Pereira já chegou muito bem, mas é importante você ter um elenco, né? Eu sou muito mais o Alisson, por exemplo, do que o Rian, que foi por empréstimo pro Fortaleza, ou do que o Charles, que segue aí no elenco do Corinthians, mas muito mais um jogador como o Alisson comandado pelo Dorival, né? Eu me apego muito a isso. O Júnior Santos, Lázaro, negociação difícil, como você bem pontuou, mas é um reforço que também acho dentro dos moldes do que o Corinthians pode fazer hoje. Não dá para fazer grandes contratações, aposta em quem, num passado recente, já jogou muita bola, e foi o caso do Júnior Santos no Botafogo, não no Atlético Mineiro, né? A gente está caminhando para o nosso final. Eu tenho um dilema aqui, o Lucas Faraldo, como eu sou uma pessoa muito indecisa, o Lucas Faraldo vai escolher para mim. Chegamos a 186 curtidas. Batemos na trave, mas 10 minutinhos lá a gente bateu os 200. Tá. Termino com a informação do Martínez? Acho que por respeito à galera que ficou até agora, eu termino. Eu acho que sim, até porque tivemos problemas técnicos agora há pouco. Exato. Na live, e a galera seguiu na live. Inclusive hoje caiu aqui, caiu aí, caiu tudo. Caiu literalmente, caiu a conexão, enfim.
É isso, e daqui a pouco vai cair o São Paulo também, do jeito que as coisas andam por lá. Então, assim, eu acho que o torcedor do Corinthians que está aqui conosco merece essa informação, até porque outro que vai cair daqui a pouco, talvez no Corinthians ali, seja ele, viu? José Martínez, estou Pois te é. passando a bola, Lázaro. Exclusivo, informação aqui da live do Corinthians, tá? Daqui a pouco teremos texto sobre isso também no UOL. Martínez no fim da fila, tá, gente? O Corinthians tem uma separação meio que igreja e Estado. Parte técnica quem comanda o Dorival, parte administrativa quem comanda a diretoria. E a gente deu a informação essa semana, eu e o Samir Carvalho, que o Martínez vai ser punido em 40% do salário quando ele retornar da Venezuela. Ponto. Esportivamente, o que o Dorival vai fazer? Martínez, desculpa pro elenco, e agora, cara, come grama, tá? O Martínez quase passou por isso no ano passado, quando ele tem a questão dele, né, uma volta dele para da data FIFA de outubro, o Dorival estava bastante irritado com ele. Mas, diante das necessidades técnicas do André maturar, não maturar, ainda assim o Martínez mostrou nos treinamentos que tecnicamente ele entregava mais, e dentro da ideia que o Dorival tinha para semifinal e final do semifinais e finais da Copa do Brasil, ele utilizou o Martínez. Agora não vai ter choro nem vela, tá? Agora o Martínez volta no fim da fila. Atrás do André, atrás do Matheus Pereira, atrás do Ranieri, atrás do Carrilho, atrás de todo mundo. Hoje, o Martínez é a última opção do meio-campo do Corinthians e vai precisar reconquistar a vaga. Essa é a informação, tá, gente? Martínez vai para o fim da fila no Corinthians. Quando ele voltar, o Corinthians não vai abrir mão do jogador, ele faz parte do elenco, mas hoje ele vai ser a última das peças no meio-campo e vai precisar ali galgar posições, reconquistar o seu espaço. Hoje ele já não vai voltar gozando dos mesmos privilégios que ele voltou nas pataquadas que ele fez no ano passado. Farol. Assim, eu acho que voltar para o final da fila é coisa de 1, 2 semanas para ele, num ritmo natural de treino, passar nessa fila nomes como o Charles, o próprio Bahia, o Luiz Gustavo Bahia, que ainda é muito jovem. Eu até acho que esses ele vai conseguir passar rapidinho, né? Para não ficar exatamente no final da fila. Mas eu acho correta a multa. Não é a primeira vez, inclusive, que o Martínez dá dessas de sumir, não falar com o É a Dorival. terceira vez que ele recebe uma punição financeira, tá? A primeira vez que ele voltou, teve os dias descontados, 6 dias descontados no salário. Depois teve a expulsão do lance do Matheus Pereira do Cruzeiro. Ele toma 30% de punição e agora 40% quando ele voltar. Nossa, essa expulsão contra o Cruzeiro foi ridícula, né? E foi seguida praticamente daquela contra o Bragantino, que também já foi ridícula, mas é até um pouco mais compreensível num contexto de jogo ali e tal. A Edna acabou levando um pouco da culpa ali, não sei o quê. Mas contra o Matheus Pereira não dá para um jogador profissional fazer aquilo. Parecia que ele estava jogando hockey, né? Que é permitido ali no hockey em algum momento os jogadores se baterem. Como que você faz isso num jogo profissional, com VAR, com tudo? Inaceitável. Agora, eu acho que o Corinthians tem um problema aí, viu? Porque o Martínez claramente não se bica com o Dorival e vice-versa. E por mais que tecnicamente ele consiga subir ali nessa hierarquia de novo, o Dorival não vai ver ele com os mesmos olhos que o Ramon e o Emiliano viam, por exemplo. E o Martínez é um jogador com algum potencial técnico, tático, é um cara identificado com a torcida do Corinthians. Então, é um pepino aí pro Corinthians analisar o que fazer. Se usa como moeda de troca no mercado, se daqui a pouco o Dorival vai ter que perdoar, entre aspas, e começar a usar. É um problema, porque é um jogador bom, tecnicamente falando, e em termos de identificação com a torcida. Mas não dá para ser tão parafuso solto assim, né, Lázaro? Galera, batemos 1 hora de live. Terminamos aqui com 348 pessoas, 198 likes, ou seja, enquanto dávamos informação do Martínez, crescemos um pouquinho a live, quase chegamos e batemos ali na trave, triscando, correndo, toda a risca, mas ainda a bola não entrou, mas esperamos que na próxima semana você continue conosco, com mais likes, já manda pra galera, ó, a live do UOL no Corinthians voltou, é toda sexta-feira, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, aqui no canal no YouTube do UOL Esporte. Eu me despeço, espero que eu tenha segurado a bronca do meu papai aí, Samir Carvalho, com informações exclusivas também aqui no UOL Esporte. Um forte abraço para a nossa produção e também para você que esteve conosco
Até semana que vem. Forte abraço e tchau, tchau.